Olá, o nosso bate-papo de hoje é com uma figura bastante conhecida de Marechal Cândido Rondon, tanto na esfera política quanto no setor de saúde. Ex-vereador, médico e agora, nessas eleições, candidato a deputado estadual pelo PTRB, Ítalo Fernando Fumagalli. Doutor, bem-vindo, é um prazer recebê-lo para esse bate-papo. Também, da minha parte, é um prazer estar aqui com vocês e um prazer saber que a nossa imagem vai chegar a muitas pessoas da comunidade que acompanham esse prestigioso órgão de informação que é o Presente. Doutor, o senhor foi eleito vereador pela primeira vez para a legislatura de 1989 a 1982. Passado isso, foi eleito para mais 4 mandatos. Então, são mais de 30 anos no meio político, envolvido com a política. Mais uma vez, está se colocando à disposição da comunidade nessas eleições como candidato a deputado estadual. A sua candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral? Bom, ainda existe um pequeno problema. Então vamos esclarecer. Eu agora há pouco recebi uma notícia animadora. Então nós teremos possivelmente a liberação da minha candidatura de hoje para amanhã. Então nós sempre contamos que a justiça venceria, né? Porque as causas levadas para a impugnação da minha candidatura não têm sustentação. Foram pretextos, né, de adversários nossos, né, que, inclusive, com essa impugnação, me homenagearam. Significou isso para mim uma homenagem. Quer dizer, eles têm medo de um candidato independente que é o Fumagalli Marechal Cândido Rondon. Né? Então, eu tive que lamentar que impugnaram, mas também tive que rir dos meus adversários. Precisam de impugnar o Fumagalli, porque senão eles podem perder, não se eleger também. Mas, Fumagalli, segundo consta, o senhor estaria inelegível até junho de 2024. Por uma questão de quando o senhor foi presidente do Legislativo lá no começo de 2000. Isso confere? Não confere. Até foi bom, essa impugnação me prestou um serviço secundário. Né? Quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores, né, que foi, por sinal, uma experiência muito boa, eu pacifiquei a Câmara, não tinha nenhum problema. Não é? Lá dentro da Câmara, todos os vereadores se davam bem, os funcionários também. Né? Quando eu encontro a turma daquela época, a gente sempre relembra. Então, os vereadores acharam por bem, eu não me lembro exatamente a motivação, de que mereciam um aumento do seu salário. E foi maioria. Todos os vereadores assinaram o requerimento e eu, como presidente, me curvei à maioria e a gente achou que era legal. Depois o Ministério Público entrou impugnando aquele aumento. Mas naquela altura que o Ministério Público impugnou, a gente já tinha pago para os vereadores alguns meses desse novo salário, do aumento. Aí o Ministério Público impugnou, o juiz deu a causa ganha para o Ministério Público e nós tivemos que devolver aquele dinheiro que teria sido pago a mais. Então os vereadores todos devolveram, eu inclusive devolvi, mas 3 vereadores não devolveram. Não vou nominá-los aqui, né? Mas no privado, se quiserem saber, eu vou falar para vocês quem são os vereadores que não pagaram até hoje. Né? Então, recai essa dívida daqueles 3 vereadores no chamado a autoridade autorizadora, que era o presidente. Então, não é dívida minha, é dívida de 3 vereadores maus pagadores, né? E que eu vou ter que pagar e vou pagar. Né? A justiça determinou.
Mas eu não fui intimado ainda do toque final dessa dívida. Então, eu não sou inadimplente. Eu devo, né, estou aguardando a intimação da Receita, né, para isso. Então, não, esse motivo não impugna a minha candidatura. Eu não sou um mal pagador, né? Eu tenho que assumir isso por ter sido presidente, né, da Câmara, e vou pagar. E não é pouco não, porque nessa altura, já fazem 20 anos, né, Vai. ficou a bola de neve e cresceu. Então, esse é um dos motivos. Um outro motivo que foi alegado também é que foi cometido por um médico ou dois do corpo clínico do meu hospital um erro médico. E a parte prejudicada acionou na justiça e a justiça deu ganho de causa, né? E esses médicos não pagaram. Um deles pagou, o outro não pagou. Então, recai também a responsabilidade sobre o dono do hospital. Então, também não é uma dívida minha, é uma dívida decorrente de problemas médicos, né, que ocorreram dentro do hospital. Então, também, mas dessa dívida, parte eu já paguei, né? E o que falta, nós estamos conversando com a parte para parcelar, para fazer um acordo. Então, não sou inadimplente. Então, esse pedido de impugnação, baseado nessas duas coisas, é uma tentativa, né, de ver, quem sabe, passa o ponto de vista deles, que é impugnar o Fumagalli, porque eles estão com medo de que essa candidatura possa inviabilizar a candidatura deles. É isso. Doutor, o senhor, na eleição passada, na eleição de 2020, o senhor também teve uma complicação na sua candidatura, né? O senhor primeiro colocou uma candidatura a prefeito, aí depois acabou retirando ela para ser a vereador, e aí depois a Justiça Eleitoral acabou indeferindo porque entendeu que o senhor registrou, o senhor se filiou ao PRTB no período que já não era mais legal. Toda vez... Eu posso explicar isso aí. Toda vez... Foi realmente um erro. Inclusive, nós até, com a nossa defesa, nós demoramos um pouco para ver que a tese de impugnação ela era errada. Porque não foi a minha inscrição no partido fora do prazo, porque a eleição tinha sido adiada e eu estava, como foi adiada a eleição, também o prazo de inscrição, porque o prazo de inscrição não dizia até tal data, é tanto tempo antes da eleição, né? Então, todo mundo comeu mosca, né? E até nós, eu vi, porque nós poderíamos ter nos antenado daquilo, de que não, nós nos inscrevemos 4 meses antes da eleição, que era o prazo. A eleição foi adiada, então a minha inscrição foi feita dentro do prazo. Mas aquilo prejudicou a minha candidatura, sem a menor dúvida. Mas, doutor, toda eleição tem alguma coisa, alguma complicação. Mas o senhor está sempre de volta, o senhor sempre ressurge. Da onde vem tamanha disposição para se manter nessa atividade, com essa vontade de exercer, participar ativamente da política? Bom, é o seguinte, eu acho que sou assim um rondonense que conhece Marechal Cândido Rondon, que conhece o povo de Marechal Cândido Rondon, que eu tenho experiência como médico, graças a Deus, e tenho uma experiência de cidadão, e eu coloco sempre essa minha experiência à disposição do povo de Marechal Cândido Rondon, queiram ou não queiram os meus adversários. E tem mais. Os meus adversários, de um modo geral, né, aqui eu talvez incorra num pequeno erro. Eles devem muito para Marechal Cândido Rondon, não são qualificados como o Marechal Cândido Rondon exige.
Então, eu tenho dito, não é só dessa vez que vou dizer, que a classe política de Marechal Cândido, que teve mando político em Marechal Cândido, não esteve à altura de Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon é uma terra abençoada, é um povo trabalhador, e isso aqui, se tivesse políticos à altura dessa realidade, né, isso aqui já é muito bom, seria muito melhor ainda, se tivesse políticos que soubessem puxar essa força de trabalho e essa força que tem a natureza, Rondon seria... E como é para o senhor, o senhor que tem tanta disposição, tem esse conhecimento, essa vontade, como é que é estar participando, mas não ativamente da política, né? Como é estar sem exercer um mandato? Bom, eu estou trabalhando, sou profissional, né? Destruíram a minha empresa, também dentro desse processo assim, de impugnar o Fumagalli, né? Como é que se diz modernamente? Tem que cancelar o Fumagalli, né? Porque eu sou pior do que eles? A resposta fica para vocês, né? Entende? Vamos cancelar o Fumagalli, vamos trancar politicamente, vamos trancar empresarialmente, né? O cancelamento, isso existe, né? E por pouco que não fizeram, como é que é o assassinato de reputações. Porque eu, graças a Deus, eu recebi um reconhecimento, quando completei 50 anos de profissão, do órgão máximo da medicina no Paraná, que é o Conselho Regional de Medicina. Eu não esperava isso, não trabalhei para isso. Eu até recebi um ofício lá do Conselho Regional de Medicina, isso foi em 2016, né, me convocando para uma reunião solene lá em Curitiba. Eu falei, não vou a Curitiba. Aí depois fui ler, mas o que é isso aqui? Aí eu vi o significado daquela convocação. Tá? Então, em 50 anos de prática médica, eu não infringi o Código de Ética Médica nenhuma vez. Então, eu recebi uma homenagem lá, junto com outros colegas, com a mesma situação. Então, eu tenho o diploma lá, que eu exibo, sou um pouquinho exibido nisso aí, que é o diploma de mérito ético profissional, né? Então, isso aí, dentro da classe médica, são poucos que chegam lá. Acredito que poucos vão conseguir passar nesse crivo do Conselho Regional de Medicina. Então, em 2016, eu recebi isso aí. Agora, isso aí era uma coisa que não poderiam tirar do meu currículo. Então, não mexeram com o meu currículo. Senão iam tentar destruir o médico também, né? Então, mas o CRM me deu o respaldo, né? Então, destruíram o político, tentaram, caçaram, destruíram o empresário, fecharam indevidamente o Hospital Fumagalli. E vou dizer mais, agora você me permite. O Hospital Fumagalli tem 100 leitos que estão ali, né, com pouca coisa se faz a adequação, disposição do povo de Marechal Cândido Rondon. Mas não é só o Hospital Fumagalli que tem 100 leitos disponíveis para o povo de Marechal Cândido Rondon. Tem aqui o Hospital Filadélfia com 300 leitos, está fechado também. Então, Marechal Cândido Rondon tem 400 leitos hospitalares ociosos, enquanto que o povo humilde que não tem condições de pagar plano de saúde está sendo jogado, sacudindo nas ambulâncias ou nos ônibus para municípios de menor expressão econômica e social do que Marechal Cândido Rondon. Não vamos falar mal dos municípios, né, que recebem os doentes rondonenses que não têm amparo aqui em Marechal Cândido Rondon, existindo 400 leitos ociosos.
que serviram anos, dezenas de anos, serviram e de repente, por motivos diferentes, o hospital foi fechado por injustiça, por banditismo de algumas pessoas que tinham o poder de decisão. O outro hospital foi desativado por outros motivos. Doutor, o senhor sonhou, o senhor teve uma carreira, o senhor tem uma relevância no setor de saúde de Marechal Cândido Rondon pelos serviços prestados, o seu hospital. Como é que foi? Licença negada, foi interditado, foi leiloado? Essa foi a maior decepção da sua vida? O senhor imaginava que o seu hospital teria esse final? Todas as coisas a gente tem que ver os vários aspectos, né? Então, o meu hospital, ele foi leiloado, né? Ele foi penhorado numa dívida, no meu ponto de vista, injusta. Então, tudo é baseado em injustiça e, inclusive, por erro judicial. Eu sofro hoje, por exemplo, não escondo isso, eu sofro discriminação, né, dos encarregados da jurisdição de Marechal Cândido Rondon, porque eu não escondo o fato de que me senti injustiçado, perseguido pela justiça. Aí aumentou mais ainda a discriminação aos meus preitos aqui em Marechal Cândido Rondon. Então, aquilo que vocês veem lá o Supremo Tribunal Federal assumir lado ostensivamente contra o presidente Bolsonaro, a quem eu apoio, né? Isso não é só lá, né? Isso aqui também acontece, a justiça também tem lado aqui. E como é que está hoje essa situação, essa questão do leilão? Já ela explico. Está encerrada? Já explico. Eu estava... porque eu gosto de ler bastante, sabe? Graças a Deus, eu sempre gostei de ler, né? Então, eu estava lendo, né, fontes de cultura antiga. Aí tinha um ditado grego, que é claro que eu não vou falar em grego, né? Mas ele dizia assim: o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Se vocês forem pescadores, vocês vão verificar que realmente é verdade. Mas isso tem um símbolo. Se a cabeça da justiça está podre lá, imagina que o resto vai apodrecer também, na sequência, né? Então, esse é um dos problemas do Brasil. Não é só a classe política que deve para o Brasil, a classe política de Marechal Cândido Rondon que deve, não tem a qualidade que o município precisa, né? Então também acontece isso, a justiça, ela deve, não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar, mas aqui em Marechal Cândido Rondon, infelizmente, não é, a verdadeira justiça, ela desapareceu, compreende? Então, essa é a minha opinião. E essa questão do hospital, o senhor falou que ainda não está totalmente encerrada? Não está. É que o leilão foi feito, assim, foi acelerado, né, e não se cumpriram também os requisitos judiciais. Então, nós estamos com recurso, né, e vamos, assim, todas as possibilidades de recurso nós vamos fazer. Que nem aconteceu com o Lula, né? Os advogados dele não faziam mil, até que apareceu lá o milagre de arrumar um jeito de livrar o Lula, né? Sim. E de repente acontece o milagre, né? Que não é toda a justiça que vai ser contra né? Vai ser a favor de uma ilegalidade, de uma brutalidade. Não foi feita comigo. Então, eu queria retificar. Fizeram para mim? Não. Quem foi prejudicado foi a comunidade de Marechal Cândido Rondon, né? Foi a comunidade. Você veja só, fazem 10 anos que eu não tenho à disposição a minha sala de cirurgia.
a melhor do Marechal Rondon. Por muitos e muitos anos, a melhor sala de cirurgia. Eu deixei de fazer 5.000 cirurgias aqui, que foram levadas para Curitiba, sabe-se lá onde fazer, que podiam as pessoas ter sido atendidas aqui próximo da família. E poderiam até ter o médico que operou para reclamar, se for o caso de reclamar. Porque agora o doente vai lá em Curitiba e dá um mau resultado, nem para quem reclamar tem. Você compreende? 5.000 cirurgias nesse tempo em que a minha sala foi interditada poderiam ter sido feitas e mais médicos poderiam ter operado lá. E como o senhor se sente? Saber que o senhor poderia ter feito tantos atendimentos, prestado esse serviço à comunidade, mas não pôde, foi-lhe tirada isso, digamos assim. Como o senhor se sente? Bom, eu sobrevivi, né? Então eu trabalho. É claro que a minha renda caiu muito, né? Porque eu sabia fazer cirurgia, fazia rapidamente, fazia com pouco gasto, né? Então eu sempre fui um profissional produtivo e de baixo custo para o hospital, né? Então caiu a renda, mas eu nunca fui um cara que demandou muito dinheiro para sobreviver, para viver. Eu nunca fui um luxento. Nunca fui um cara cheio de luxo, né? Por exemplo, veículo importado, eu comprei, tem até hoje o Bora, que não é meu, mas eu uso, que é mexicano, não é uma Mercedes que custa 300, 400 mil reais. O único veículo importado que eu comprei foi em 1974, um avião, né? Que eu comprei diretamente da fábrica nos Estados Unidos. Mas isso foi porque o governo, naquela ocasião, o presidente, que era o Garrastazu Médici, ele abriu uma oportunidade para os brasileiros comprarem sem pagar imposto. E o senhor ainda tem? Não, eu vendi meus aviões, né? Porque eu era piloto e o piloto ele tem que ter condições físicas muito boas, né? E eu reconheci que com a idade eu não preenchia todas as condições para pilotar de segurança, apesar que podia pilotar sozinho, né? Mas eu também, quer dizer, gostei muito de pilotar, brinquei muito com meus aviões, né? E eu também encerrei o ciclo de piloto de aviação, né? Eu tenho histórias homéricas que vão sair, inclusive, nas minhas memórias que eu estou escrevendo. Doutor, falamos bastante da sua profissão, carreira médica. A gente sabe que o senhor é um médico que sempre foi muito apaixonado pela sua profissão. Depois que o seu hospital foi fechado, foi interditado, o senhor continuou atuando como médico? O senhor atua atualmente como médico? Sim, eu tenho meu consultório ao lado do prédio do hospital. Tem o que eu chamo ali o predinho, né? A turma achou que ia pegar o predinho também, mas o predinho estava em escritura separada, né? Estão tentando me tomar o predinho ainda, né? Estão tentando me tomar a minha casa ainda, né? Quase que minha casa foi para leilão esses dias, né? Então eu fico me divertindo porque eles precisam de fazer isso, né? Eles precisam de apagar o Fumagalli de qualquer jeito. Então o que é a minha candidatura? O povo concorda com isso? Concorda que esse bando de incompetentes, né, precisa reunir um bando de incompetentes para cancelar o Fumagalli? O povo quer isso? Ou quer que o Fumagalli continue lutando? Falando da campanha, essa campanha a deputado, o senhor tem se dedicado? Como está sendo essa campanha? O senhor tem saído, tem focado regionalmente? Como está sendo? A campanha agora é diferente. Ela não é aquele corpo a corpo. Também o corpo a corpo vai resolver um pouco. Ela hoje é por via de mídias sociais, né? Então, eu até agora estou assim no aquecimento. Então, nas 2 últimas semanas é que nós vamos realmente detonar. Então, é agora, por exemplo, chegou o material já chegou no domingo, então agora nós estamos tomando providência de fazer o material chegar
e também detonar nas mídias sociais, né? Quais são as suas principais bandeiras de campanha? Bom, como eu sou médico e sempre fui preocupado com a saúde pública, sem a menor dúvida, né? Nós vamos procurar, assim, a função do deputado é fiscalizar, né? E as contas do governo, mas não é só isso não. O deputado, ele recebe a obrigação de trabalhar por todas as causas sociais. Então, eu vejo com tristeza que o povo de Marechal Cândido Rondon tenha que ser atendido nas suas necessidades de saúde fora de Rondon, quando podia ser atendido aqui. Então, nós vamos trabalhar para isso, né? Nós achamos muito bom que a Unimed, por exemplo, está construindo um hospital. Mas aí vai ser para quem paga o plano, né? E está barato? Não sei. Eu não fui lá perguntar, né? Mas a turma se queixa. A outra turma que comprou do outro grupo aí, também é plano de saúde, é para quem paga. E aqueles que não podem pagar, porque em consequência da situação mundial, da pandemia, da guerra que alterou a economia mundial, né, muita gente perdeu o poder aquisitivo no Brasil e mesmo Rondon sendo uma economia diferenciada, aqui muita gente não tem condições de pagar o plano de saúde, e na região também. Então tem que existir um atendimento digno para esse povo. Então nós vamos trabalhar para isso. E nós vamos trabalhar na comissão de saúde da Câmara, se nós tivermos esse encargo determinado pelo povo de Marechal Cândido Rondon e da região, nós vamos trabalhar muito forte na comissão de saúde. O senhor acredita que vai ser possível se eleger? Olha, eu não estou mordido pela mosca azul, como se diz, já sou. Não, eu sou realista, não é? Mas eu acho que assim, impossível não é. Né? Impossível não é difícil, né? Mas uma eleição, às vezes, pela não eleição também ela dá dividendos, né? Ela dá dividendos. Por exemplo, na última vez que eu fui candidato a deputado, eu não me elegi, mas ela deu assim uma renda secundária, como se diz, né? Então, de qualquer maneira, né, me elegendo, eu vou trabalhar. Pode ter certeza. O senhor projeta... E se não me eleger, vou continuar trabalhando com as forças que me sobraram. O senhor projeta algum número de votos ou isso é difícil trabalhar? Não, assim? Isso aí é imprevisível e é melhor não encher a cabeça com isso, entende? Certo. Não encher a cabeça. E também essa eleição, ela vai ter outras revelações que nós podemos até produzir uma futura, depois da eleição, o que é que eu vejo o produto de uma eleição. A eleição produz uma série de dividendos secundários, né? A gente pode conversar sobre isso depois. Nós estamos falando da eleição de 2022, mas 2024 vem aí. Sim. E o senhor está sempre na política, sempre envolvido. O senhor já tem essa pretensão de que, se não for eleito, né, deputado, ou se eleito, de qualquer forma, concorrer a prefeito na próxima eleição? Olha, você sabe que eu até achei que ia morrer com essa tal de pandemia aí, né? Eu até já acertei com a funerária naquela ocasião, de se morrer, faz isso, e tá aqui, já paguei, né? Então, eu não conto que eu vou viver até 2024. Eu vou completar 80 anos, graças a Deus, agora no mês de outubro, né? Então, eu já sou um oitentão aí, né? Mas eu estou me sentindo bem, quer dizer, fisicamente é pesado, já com 80 anos, não, né? Como fala vulgarmente, os ossos ficam pesados, né? Mas a cabeça ainda está boa, né? Então, a parte boa vai continuar atuando, se Deus permitir. Eu não sei se eu vou estar vivo em 2024,
né? Mas se estiver vivo e em forma, eu vou avaliar todas as condições e vou continuar disponível à comunidade. Ser prefeito de Marechal Cândido Rondon foi um sonho, é um sonho do Fumagalli? Não é um sonho, eu não tenho sonho político, né? Eu acho assim que trabalhar pelo povo de Marechal Cândido Rondon, da minha parte, é uma obrigação. Viu? Porque eu sempre fui muito bem recebido pelo povo. E isso, né, me leva a procurar o bem dessa comunidade. Isso, eu quero trabalhar. Eu não quero ir lá para fazer negociatas, como a gente está assistindo, né, hoje, ontem, anteontem, né, pessoas que subiram lá no Paço Municipal e se aproveitaram da posição para enriquecer, levar valores da comunidade para o exterior, até para o exterior, a gente tem notícia disso, para fazer negociatas. Eu não preciso disso, eu quero trabalhar pelo bem. Falando, inclusive, do cenário político local, qual é a leitura que o senhor faz hoje do cenário político de Marechal Cândido Rondon? As eleições se aproximam, né? Nós temos o grupo que está no poder, tem a oposição. O senhor acredita que ela vai conseguir se fortalecer, se unir em tempo, ou teremos uma surpresa na próxima eleição? Esse é o povo que vai dizer se quer o mesmo, né? Porque aqui existiam dois lados que se alternavam 8 anos cada um para tomar conta da chave do cofre. Eu acho que está na hora do povo de Marechal Cândido Rondon começar a dizer que basta, chega dessa turma se alternar no poder. No Brasil, o povo disse que não queria mais saber daquela alternância de duas turmas que não atendiam às necessidades da população. Como o Brasil estava impregnado de uma ideologia que não era o que os brasileiros queriam, então o povo deu um basta e escolheu uma força alternativa. Então eu acho que Rondon tem que seguir o exemplo do Brasil, né? E dispensar aqueles que trabalharam, mas até agora não fizeram nada. Então, vamos dar um exemplo. Teve a turma, por exemplo, do PT, vamos falar. Veio aqui e criticou o fato de que a duplicação não chegou até a nossa cidade, que botou a culpa no presidente. Eu digo que não, que ele tem duas vertentes, essa nossa dificuldade da saída de Marechal Cândido Rondon ou na entrada de Marechal. Em primeiro lugar, é que aqueles que fizeram a duplicação de Toledo a Quatro Pontes, né, desprezaram o Marechal Cândido Rondon, que é o governo deles. Desprezou o Marechal Cândido Rondon e parou a obra ali. E, em segundo lugar, é a falta de força política dessas lideranças meia-boca que foram eleitas até agora para reivindicar o benefício para o Marechal Cândido Rondon. Então, se nós não tivermos, quem souber, chegar lá no ministro das obras e bater o pé, ô ministro, e o cara era bom, né, o Tarcísio, nós precisamos desses 5 quilômetros lá. Tinha saído, mas os caras ficam lá gozando dos seus negócios em Curitiba e esquecem Marechal Cândido Rondon. Então, esses 5 quilômetros já era para estar pronto. Primeiro, porque os que fizeram a duplicação deviam ter terminado o serviço. Então, desprezaram o Marechal Cândido Rondon. Então, não vem dizer aqui que é o Bolsonaro que não fez. Foi eles. Bom, se fizeram 40 quilômetros, por que não fizeram mais 5? Né? Não fizeram mais 5 porque não quiseram, desprezaram a nossa comunidade. Porque a nossa comunidade sempre foi de direita. Né? Eu não sei se você sabe que nos governos militares
mais precisamente no governo Geisel, Marechal Cândido Rondon votou quase que 90% na arena. Tanto é que o presidente Geisel veio a Marechal Cândido Rondon, não sei se vocês veio a Marechal Cândido Rondon agradecer, né? Que foi uma ocasião que, inclusive, pelas lideranças fracas que Marechal Cândido Rondon teve na ocasião, não soube aproveitar esse privilégio, né, dessa proximidade de o presidente vir a Marechal Cândido Rondon, né? Como é que você sabe dessa história? Não vou contar aqui, mas em off eu conto para vocês o que aconteceu, porque a liderança era fraca. Né? Então, o povo tem que ter mais discernimento, né? E escolher quem quer trabalhar, né? E quem tem conhecimento. O senhor acredita que Marechal vai ter uma nova liderança? O senhor acredita que há perfis nesse momento que possam despontar como um candidato a prefeito diferente, enfim, que fuja das duas vias tradicionais? Não. Bom, eu estou oferecendo minha alternativa para deputado, né? Entende? Eu não sou igual a eles, não estou me colocando acima, né? Mas eu me coloco ao meu grau de informação que eu tenho, né? Como médico, como cidadão, como vereador. Eu fui estudar a política, eu fui estudar, por exemplo, o meu foco vai ser a saúde, mas a segunda bandeira vai ser o desenvolvimento econômico. Mas já está desenvolvido? Não, isso aqui pode ser multiplicado, essa potência econômica, por 10, no mínimo, em 10 anos, pode ser alavancada a economia aqui para não se tornar apenas um município igual aos outros, mas um município piloto do Brasil, Marechal Cândido Rondon. Né? Mas isso se tiver, ou a liderança tiver esse grau de informações que eu considero que eu tenha. Né? Eu já quis, como candidato a prefeito, é claro que eu não vou dizer o meu projeto, porque eu não vou entregar para os medíocres aí depois dizerem que a ideia é deles, né? Entende? Eu tenho projetos para Marechal Cândido Rondon, né? Não para resolver o problema da saúde, dos mais desvalidos, né? E para alavancar a economia, para todo mundo ficar rico aqui. Isso significa que o senhor tem um projeto para 2024? Olha, se eu estiver vivo e com saúde, eu não posso negar. Né? Mas não sou eu quem decide. O que a comunidade ainda pode esperar do Fumagalli? O Fumagalli prestes a completar 80 anos, mas com uma disposição muito grande. Eu sempre lembro para a turma que a Alemanha foi arrasada pela guerra. Quem foi que ajudou a levantar a Alemanha? Foi um velhinho, o Konrad Adenauer. Foi um homem com mais de 80 anos. Então, os velhos acumulam mais experiências. E isso que vocês estão vendo, são mais sentimentais. Doutor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer à comunidade e aquela parte que continua confiando em mim, né? O que foi feito com o fechamento do Hospital do Fumagalli foi uma injustiça que foi feita com o povo de Marechal Cândido Rondon. Eu não tive forças para impedir isso, mas isso a médio prazo, dependendo do povo, e eu me lembro daquele abaixo-assinado. Foram quase 10.000 assinaturas num abaixo-assinado que não foi respeitado. Né? Então, o mal existe em Marechal Cândido Rondon. As pessoas que provocam o atraso, travam o Marechal Cândido Rondon. Isso aqui, o momento que for destravado,
isso aqui vai ser um município exemplo para o Brasil. Doutor, agradeço demais a sua presença, foi um prazer recebê-lo e ter esse bate-papo contigo. Obrigado mesmo e quem sabe a gente conversa para 2024 ou até daqui a pouco, né? Pós-eleição. Eu diria pós-eleição fazer um balanço, né? Poxa, não deu, né? Opa, deu, vamos trabalhar, vamos botar o velho a trabalhar, né? E o velho vai trabalhar. Obrigado. O presente, você bem informado.